O imaginário tem que ser autossuficiente pra ele, entendeu? Uma criação completa. Ele tá criando o mundo dele. Então vai ter o jeito que ele foi criado, as regras dentro do mundo. Ele é o grande pai da cultura pop, o Tolkien, em muitas coisas. RPG, Dungeons and Dragons vem do Tolkien. O próprio Harry Potter, uma boa parte do que foi criado é copiado do Tolkien. Caracterizada com personagem, tudo. Depois dele mudou completamente. Jogo, né? Porque Só que ele não queria ficar. Eu vou criar um elfo, eu quero que todo mundo se vista de elfo. Na verdade, não é assim. Se ele cria figuras de Cristo, ele quer que nós, como leitores, a gente observe esse simbolismo e nós imitemos Cristo. Imitemos os personagens que, por sua vez, são imitações de Cristo. Essa é a tragédia dele. Quer dizer, meio que ele cria essa cultura pop, é uma força criativa que sai do controle. E aí tem a galera se vestindo Woodstock. Na época dele, ele já era revoltado com isso. Porque tinha uns hippies que pegaram uma edição pirata do livro dele. E ele falou, isso aí, meu. Os caras fumam uns negócios e vivem na mata. Ele dizia assim, eu não quero conversar em élfico com ninguém. O pessoal começou a querer aprender élfico. É mesmo? Ele não queria. Ele só uma língua para as obras dele. Ele era um professor universitário de Oxford. Ele era catedrático. C.S. Lewis nunca conseguiu uma cátedra de Oxford. E o Tolkien tinha 2 catedrais. Ele era um cara respeitadíssimo. Assim, era um cara que tinha uma coisa assim. E aí ele tinha esse lado artístico. Porque isso entra na questão, a questão da alegoria e a questão do simbolismo, da aplicabilidade, como ele chama, tem a ver com essa ideia do mito, do significado que a gente estava falando do Lewis. Sei. Se eu tenho um escrito alegórico e digo... O leão é Jesus. Isso você vai entender. Então, é isso que eu queria entender. O Lewis pensa diferente do Tolkien nesse sentido. Aslan é Jesus. Acabou. Ele descubram, inclusive fala lá descubram o meu nome na outra terra. O negócio ali é metafórico mesmo. Que o Tolkien tinha, a obra do Lewis era justamente essa. E aí quando você diz, qual é o problema? Essa discussão alegórica é uma discussão que vem dos gregos, passa pela Idade Média, passa por uma questão de leitura do Evangelho correta, quer dizer, como é que eu leio a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, como é que eu faço essa interpolação. Existe uma discussão medieval sobre a leitura alegórica da Bíblia. São Tomás fala disso, existe, enfim, uma série de... A estrutura patrística fala disso. Então é uma discussão muito densa da filosofia e da linguagem na Idade Média, desde a Antiguidade. Só que o que acontecia? O Tolkien dizia o seguinte, olha, eu estou fazendo literatura profana, no sentido de que não é uma literatura sagrada. Quer dizer, eu não quero criar uma religião, certo? Eu quero que as pessoas curtam. Elas tenham a contemplação, que elas achem legal. E isso ele não queria catequizar, ele não queria... Isso é a via da beleza. Onde está o pulo do gato? Ele quer mostrar a beleza da criação divina. Isso. Mas ele não está querendo fazer pregação religiosa, são coisas diferentes. Exato. E qual é essa diferença fundamental? Que ele está dizendo o seguinte, por que não pode ter alegoria? O que é muito mais eficaz, no geral. Assim, toca no coração das pessoas. Exato, concordo. Toca no coração. Lógico, é muito mais interessante. Ninguém se apaixona por uma equação, cara. Lógico. Eu posso fazer uma prova escolástica, entendeu? Da existência de Deus, com todos as 5 vias de São Tomás. Eu posso fazer. E o cara pode olhar pra mim, conseguir, logicamente, falar, não, tudo bem, ok, você tem esse ponto e tal. Mas pra ele não significa nada. E isso é como é que eu convenço alguém de um fato? Mas o Gandalf é da hora, né? O cara ressuscita e você fala, se o Gandalf ressuscita, o Cristo também ressuscita. Vai que dá, né? Vai que dá. Ou seja, a questão fundamental ali é o seguinte, por quê? Porque a literatura, a beleza, até se fala, né, que a beleza é o transcendental do ser, quer dizer, perceber a realidade da vida como ela é, essa plenitude que a gente busca, essa satisfação de falar, extasia, nossa, que legal que eu tô vivo, que bom, essa motivação, essa experiência de plenitude. Aí, a beleza, ela é mais próxima de nós, porque ela tá próxima dos nossos sentidos. A verdade é legal, você entende isso. Eu sou um professor, né? Eu gosto de estudar. Então, quer dizer, é muito legal. O bem, né? Quer dizer, você entender como é que é viver bem, ter uma saúde, ter uma condução adequada, como é que vive com as pessoas. Quer dizer, tudo isso é uma realidade importante. Agora, a beleza, ela é algo gratuito. E aí entra a questão da graça. Se eu tenho uma leitura alegórica, eu digo, olha, tá aqui o seu texto, um poema, uma história. Você só vai entender isso totalmente se você souber o segredo. Você só vai entender plenamente esse poema que eu escrevi, você só vai entender plenamente essa história se você tiver o livro de regras aqui, a codificação. E aí só vai fazer pleno sentido para você se você tiver o meu mistério. Isso Tolkien tinha raiva, assim, no sentido de que ele não gostava, porque isso destrói a gratuidade da beleza. É alguém que não é cristão, alguém que não acredita nisso, e olha e fala assim, nossa, que bonito que o homem pode fazer, nossa, que legal a realidade pode ser, nossa, realmente, será que existe alguém que olha por mim nesse negócio? Esse momento que é entre a alma e o ser, através da beleza, esse momento não pode ser alegórico. Porque se eu construo uma alegoria dizendo que só pode ser assim, eu sei o segredo que vai te deixar a realização. O lance de você faz uma música, eu falo pra você, cara,
sua música pra mim significa isso. Você fala, não, você não pode ter esse significado, não. Melkor. Eu escrevi assim. Melkor. E eu falo, não, cara. Sauron. Aconteceu isso pra mim, só abrindo um parênteses, um clipe que a gente fez lá na fábrica do Titãs, cara. Cegos do Castelo. E eu tive uma interpretação que pra mim fazia todo sentido. Os caras adoraram. E depois eu fui perguntar pra eles. Aí o cara que escreveu a letra falou, cara, eu achei fantástico porque não tem nada a ver com o que eu pensei. Eu criei de outra forma e você achou outro significado que fez todo sentido. E isso é a beleza da arte, né? Porque sim, a palavra tem um pouco do seguinte. Você escreve a sua música, eu escrevo a minha música. E nós dois olhamos pra nossa música e falamos, cara, mas se tiver uma música do cosmos, que é anterior da nossa, e se o mundo for uma música? E daí eu e você, a gente começa a tentar achar o que na nossa música, o que na música que eu escrevi, o que na sua música reflete a música do mundo. E daí a gente desliga um pouco o nosso ego. E talvez a gente comece a ouvir coisas. O que são essas coisas? Ouvir o vento, por exemplo, o elfo para e fala, começa a ouvir o vento. E aí começa a voltar para verdades mais antigas, verdades que a gente esqueceu. Verdades que talvez tenham estátuas. Por que as estátuas são gigantescas? Tem umas estátuas, você está passando do nada, também essa estátua que, sei lá, o que é aquilo? Milhões de metros de altura. E daí você olha para aquilo e fala, por que aquilo é tão grande? Bom, porque tem pessoas do passado que fizeram coisas que são muito grandes que a gente esqueceu. Porque eu talvez não seja o protagonista total da minha vida. Eu faça parte de uma coisa maior. É esse momento que o pequeno hobbit consegue escolher melhor do que o cara que é grandão. Às vezes o cara que fala assim... Sempre tem os homens que falam, meu, aqui é a minha... Tem que ser assim. É a minha negócio. E aí ele chega o cara e fala, cara... Vamos descobrir, tem uma metáfora que o Tolkien conta, uma história que chama Folha de Migalha, que sempre eu falo isso, porque ele escreveu para explicar quem ele era e o que ele estava fazendo. Essa praticamente é a única história alegórica realmente. Mas ele escreveu para onde isso daí? Ele escreveu, eu não sei... Ele foi para se exorcizar. Para se exorcizar, foi um negócio que ele não publicou. Por que o artista escreve? Pra colocar pra fora. Foi pra isso. E aí ele fala assim, cara, isso aqui, eu vou expressar quem eu sou, o que eu tô fazendo. Isso antes de alguma coisa? Durante O Senhor dos Anéis. Tava terminando de escrever O Senhor dos Anéis. E aí ele fala assim, bom, vou falar o que eu tô fazendo aqui. O que é o Migalha? Migalha é um pintor. E ele quer pintar uma bela árvore. Quer pintar uma grande árvore. Só que ele é obcecado por detalhes. Então ele fica loucamente desenhando as folhas. E ele não consegue ver a árvore inteira porque ele tá sempre... E aí ele tem um vizinho que é o Paroque. O Paroque fala, cara, desce daí, vem cuidar do jardim. Aí o cara fala, putz, tem que cuidar do jardim, cara, preciso terminar. Não, vem cuidar do jardim, vamos lá. Daí o cara desce, arruma o jardim e volta pra cuidar do negócio. E aí o Migalha vai pra uma jornada, que é a morte dele, e ele chega na outra vida. Passa aí, tem várias coisas no meio do caminho, mas eu vou pular um pouco. Pro purgatório, né? Vai pro purgatório, tem um purgatório na história, tem não sei o que, e daí ele chega num grande jardim. Chega uma hora que a Graça, tem uma voz da Graça lá e fala, vou mostrar pra ele o negócio. E aí ele para e no jardim tem uma árvore. Uma bela árvore, que é a árvore que ele passou a vida inteira tentando pintar. E ela é muito mais viva, ela é muito mais real e ela é muito maior do que o que ele conseguiu desenhar. E daí ele abre, e o Paroque tá lá, né? O Paroque tá junto dele, daí ele abre os braços e fala, aí o Paroque fala, pô, mas isso aí não parece muito o que você tava desenhando, entendeu? Tá um pouco diferente. Fala, não. Era isso. É que não dá pra ver lá embaixo, lá na terra, não dá pra ver inteira, só aqui que dá pra ver. E ele abre os braços e fala, é um presente, é um dom. E o que é isso? O Tolkien é um artista que ele tá toda hora obcecado em desenhar os detalhes. Qual é o nome do elfo, qual é não sei o que e tal. Mas ele tá tendo um vislumbre de algo que é muito maior, de algo que é divino. Que ele só tá fazendo o rascunho. Na Terra a gente só faz o rascunho de uma coisa que é maior. É só depois da morte que ele vai conseguir ver a pintura inteira. Só que ele não pode ficar só desenhando e fazendo arte, porque ele tem que cuidar da família dele, porque ele tem que cuidar da vida dele, ele tem que atender os alunos. Então a vida tem sempre essa tensão entre você cuidar das suas virtudes, cuidar da sua vida, dos seus deveres e buscar essa perseguição artística. O propósito. Tal. E essa perseguição artística, ela em última instância não é aqui nesse mundo. Então o Senhor dos Anéis é o quê? Ele é um rascunho de uma árvore que não tem nesse mundo. Uma das coisas mais bonitas, né, que no funeral dele, não no funeral exatamente, mas os alunos depois no contexto, leram exatamente essa passagem, né? E eles pegaram, e aí é emocionante, cara. Os caras chegaram vestidos de hobbit, de elfo, e lendo é um presente. Porque a obra dele, no fundo, ele achava que é um dom. E você tem que descobrir esse dom.